Pessoal, então vamos avançar aqui com um resumo da regressão linear simples e logo depois nós já entramos na regressão linear múltipla. Estamos avançando muito bem, beleza? Então fiquem tranquilos. Então olha só, eu trouxe aqui uma das imagens que a gente usou, mas eu trouxe todos os elementos envolvidos na regressão linear simples para ficar no resumo de vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, ó, é justamente na nossa fórmula, né? na fórmula que denota uma regressão linear. Então veja que nós temos uma variável alvo, ou target, né, que é o y. Por que ela é a variável alvo? Que é a que eu quero prever. No nosso exemplo, a variável alvo, ou target, né, o nosso objetivo, é prever o preço. A gente chamou também de variável dependente. Por que dependente? Porque ela depende de uma variável explanatória. O que é variável explanatória? É a variável dependente, né, a variável que explica. Então veja, quem que é x aqui? Ó, é o número de cômodos. Então aqui é número de cômodos. Por que é número de cômodos? E por que é independente? Porque o número de cômodos existe, ponto. Quem que depende? Qual variável que depende do número de cômodos? A nossa variável independente, que é o preço. Tudo bem? E aí nós temos alguns elementos, né? Nós temos o elemento A. O que é o A? O A é o intercepto. Por que intercepto, pessoal? Porque o A é aquele valor que demonstra onde que a nossa reta, essa é a nossa reta, né? A reta que o nosso modelo desenhou. Aquela reta melhor ajustada aos nossos dados. Então, o intercepto, ele é aquele valor que corta o eixo y. Então, veja só, se nós temos aqui que y é igual a A mais bx, se a gente falar que x é o número de cômodos, é igual a zero, se x é igual a zero, quer dizer que x vezes b vai ser zero. Então, isso aqui vai ser zero. Então, eu vou ter que y é igual a A. A, então, vai ser o valor de y onde a reta está cortando, né? Então, veja só. Quando o número de cômodos é igual a zero, o y está cortando bem aqui, ó, 120. Então, é como se y fosse igual a 120. Ou seja, o nosso intercepto é onde a reta corta. Por que isso é importante, pessoal? Porque, olha só, eu posso ter uma reta que corta aqui. Eu posso ter outra reta que corta aqui. Eu posso ter outra reta que corta aqui. De forma até negativa, não tem problema, né? Inclinada de forma negativa. Então, veja só, o intercepto é importante. Pode ser que o intercepto ele venha daqui, ó. Então, a depender de onde estão os meus dados, o intercepto é importante para saber onde que essa reta vai cruzar aqui o nosso eixo y, beleza? E aí nós vamos ter x. X vai ser o quê? X é justamente o número de cômodos, né? Então, nesse momento aqui, por exemplo, ó, o x é 1. Nesse momento aqui, o x é 2 e por aí vai. E aí, quais são os outros elementos importantes aqui, ó? Nós temos que os pontos em azul, esses pontos azuis aqui, ó, eles são os dados reais. Então, vamos supor, né, que a gente pegou lá no nosso modelo de dado histórico, tinha uma casa de um cômodo que o valor dela era esse aqui, ó, 170 ou 180, né? Ó, tem outra casa aqui, vamos ver se 180? Isso, 180, né? Tem outra casa aqui, ó, a casa com 2 cômodos, que o valor dela é esse aqui, ó, 250. Tem outra casa aqui, ó, com 3 cômodos, que o valor dela é aqui, ó, 280, imagina, deixa eu ver, 280 aqui, ó, 280. E por aí vai. Só que aí, então, esses são azul são os nossos dados reais, tá aqui, ó, os dados reais. E o que seria essa linha, né? Essa linha da regressão linear, essa linha vermelha. É justamente a linha que melhor se adequa a esses dados. Então, a gente precisa ajustar uma linha que ela vai estar mais próxima de cada um desses dados reais. E aí, a diferença desse dado real, que é o valor observado, né? O dado real é o valor que a gente está observando, é o nosso dado histórico. Para a linha que foi traçada pela nossa regressão linear, é o erro, né? A gente chama de erro, essa diferença que vai ser o erro, que também pode ser chamado de resíduo, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Um detalhe é que seria o valor predito, né? Ou seja, é o valor que o modelo previu. Então, se a gente tem um dado real aqui, ó, vamos supor que eu tenho um dado real aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha que foi traçada, e aí eu vou fazer um ângulo, vou traçar uma reta aqui, ó, um ângulo de 90 graus nessa linha traçada, na linha da regressão linear, 90 graus aqui, ó. Então, esse valor aqui, ó, essa reta que vai até o meu dado real, vai me dar uma diferença. Então, eu vou ter uma diferença aqui, ó. Aqui vai ser 210, e aqui vai ser, né, 290, por exemplo. E aí o meu erro, ou o meu resíduo, vai ser a diferença desse ponto até esse ponto, 210 até 290. Então, eu teria aqui um resíduo de 80, por exemplo. Beleza? Então, olha só. Aqui, nós temos um belo de um resumo da nossa regressão linear simples. E aí, nós vamos avançar um pouquinho, tá bom? Então, todos os elementos estão aqui, nessa tela, e vamos avançar. O que seria a regressão linear múltipla? Então, olha só.
a regressão linear múltipla é uma extensão da regressão linear simples, utilizada para modelar a relação entre uma variável resposta quantitativa e duas ou mais variáveis preditoras ou explicativas. Então, olha só, enquanto aqui nós tínhamos o preço associado a uma única variável explicativa, né, que é o número de cômodos, a regressão linear vai relacionar uma variável resposta, né, ou seja, o preço, e duas ou mais variáveis preditoras ou explicativas. Então, eu não vou ter só número de cômodos, eu vou ter outra coisa, por exemplo, tamanho do imóvel, né? A regressão linear múltipla busca quantificar a tendência entre a variável resposta, ou seja, a variável dependente é que nós queremos prever, por exemplo, o preço, e as múltiplas variáveis preditoras. Variável preditora é a variável que explica, é a variável dependente. Então veja que eu estou usando vários nomes, porque na questão pode vir qualquer nome para essas variáveis. Então o que seria a variável preditora aqui nesse caso? Seria o número de cômodos, tá? É aquela variável que vai me ajudar a prever o preço. Pode ser usada para estimar o valor da variável resposta y a partir dos valores das variáveis preditoras, ou para inferir como a resposta é afetada pela variação dos preditores. Então veja só, aqui, o que a gente estava fazendo, né, na regressão linear simples? Nós estávamos definindo o preço, ou seja, a variável alvo, a partir da nossa variável número de cômodos, que é a nossa variável preditora, é a nossa variável que ajuda a prever, né? Preditora é a nossa variável independente, porque ela não depende de nada, já o preço é dependente, porque depende das variáveis independentes, então o preço depende do número de cômodos. Preço é a nossa variável target, nossa variável alvo. Então veja só, esse aqui era o nosso modelo que nós estávamos vendo até então. Essa era aqui a nossa equação, né? Quando a gente fala da regressão linear múltipla, nós colocamos mais variáveis preditoras. Então olha só, esse modelo aqui, pessoal, é muito pobre, né? Eu pensar que eu vou... eu tenho lá minha casa lá de 4 cômodos. Aí eu quero prever o preço dela. Eu achar que eu vou chegar a um preço apenas pelo número, analisando o número de cômodos, é um modelo muito pobre. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Agora, eu começo a trazer mais variáveis para eu traçar essa linha, né? E aí sim o meu modelo vai ficando mais rico e mais exato. Aqui eu ainda deixei muito simplificado, porque eu trouxe só 3 variáveis, mas é que poderia ter, pessoal, várias variáveis, tá? Ó, tem número de cômodos, tamanho, metro quadrado, vagas de garagem. Poderia ter, por exemplo, renda per capita da região, bairro onde mora, a cidade onde a pessoa mora, várias coisas. Muitas variáveis aqui poderia ter, por exemplo, taxa de violência na região. Então, poderia ter inúmeras colunas, aliás, isso mesmo, inúmeras colunas, né? Para poder ajudar na nossa previsão do preço. Claro que aqui eu trouxe simplificado porque não tem um porquê a gente trazer um modelo super complexo, não faz sentido nenhum. A ideia é a mesma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar justamente esses mesmos dados, treinar o nosso modelo e esse modelo vai trazer a equação. E aí quando a gente tiver essa equação, né, treinada, ou seja, aquela equação que melhor representa o nosso caso, eu vou entrar com um novo dado, por exemplo, 4. Então eu quero um caso em que a casa tenha 4 cômodos, ela tenha 70 metros quadrados e ela tenha uma vaga de garagem. Pronto. Com base nisso, eu quero então prever qual é o valor, qual é o preço desse imóvel. Então veja como a nossa equação também ela fica um pouco mais complexa, né? Porque ó, ela vai pegar A, que é o intercepto, continua sendo, vai pegar B1. O que é B1, pessoal? B1 vai ser o valor que o meu modelo vai prever. Então, durante o treinamento aqui, ó, o meu modelo vai ter que prever o valor de B1, ele vai ter que prever o valor de A, ele vai ter que prever o valor de B2, o valor de B3. Por que ele prevê esses valores? Porque são justamente esses valores que vai dizer qual é a melhor reta que ajusta aos dados reais. Enquanto que eu vou pegar, por exemplo, o B1 que o meu modelo treinou e vou multiplicar pelos cômodos, vou pegar B2 e vou multiplicar pelo tamanho, vou pegar B3 e vou multiplicar pelas vagas de garagem. E assim eu vou chegar no preço. Né? Aqui está uma equação, está aqui a equação, né? Então, ou seja, eu vou pegar cada variável e multiplicar por um peso ou por um coeficiente. Aqui na regressão simples era a mesma coisa. Ó. Eu pegava a variável aqui, número de cômodos, aí multiplicava por um peso. Né? Então veja, A e B são valores que o meu modelo vai prever durante o treinamento. Ele pode me falar que o valor de A é 200 e de B vai ser 3. Ok, mas ele pode perceber que não. Vamos voltar aqui rapidinho. Ó, por exemplo, o meu modelo vai treinar aqui, né? Essa reta. E aí o que ele vai achar para A? Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Ó, ele ia ficar testando. Eu tenho y é igual a mais bx. A é o intercepto, ele vai ficar treinando. Será que se eu traçar uma reta aqui em 360 faz sentido? Ele vai calcular o erro, né? Como que eu calculo o erro? Com base nas nossas funções, né, de custo aqui, ó.
Isso aqui também é chamado de função de custo, tá? Essas funções aqui, ó. Raiz do erro quadrático médio, erro absoluto médio. Então, função de custo pode ser chamada de função de custo. E aí, nós vamos... Eu sei que toda hora aparece o nome, pessoal, mas eu preciso trazer para vocês, porque a prova pode trazer nomes diferentes, tá? Então, a gente avalia aqui o erro usando essas funções aqui que nós havíamos utilizado na última aula. Então, veja só. Eu vou traçar a reta interceptando 360, outro interceptando 270, até ele achar a melhor reta. E aí, quando ele perceber que a melhor reta é a que intercepta o eixo aqui 120, ele vai definir, então, que o A equivale a 120. Beleza. E ele vai depois calcular o B. O que é o B? O B vai definir a inclinação da minha reta aqui, ó. Qual que é a inclinação da minha reta? Esse valor aqui, ó, define B. Pode ser, por exemplo, eu não vou fazer essa conta aqui porque não vem ao caso. Pode ser que o ângulo aqui dessa reta, né, seja, por exemplo, 0,8. Então, quer dizer que ele vai ter 120 mais 0,8. Pronto. Está definido a minha fórmula, né? Então, olha só. Y igual a 120 mais 0,8x. O que é x, pessoal? X vai ser justamente o número de cômodos, né? Então, se x é o número de cômodos, então quer dizer que aí, beleza, eu vou usar aqui, ó, 1. Vou substituir o x por 1 para prever esse preço. Depois eu substituo o x por 2 para prever esse preço. Aliás, vou substituir o x, na verdade, pelo que eu quero, né? Eu quero 4, não é isso que a gente estava lá no exercício fazendo? Então, eu quero que quando x for 4, ou seja, quando o número de cômodos for 4, eu vou aplicar 120 mais 0,8, eu estou supondo que é 0,8, vezes 4. E eu vou chegar no valor. Tudo bem? É assim que funciona. Na verdade, isso aqui eu acho que é 50, né? Esse B aqui, ó, lá na nossa atividade, o B era 50. E aí eu tenho, então, por exemplo, 120 mais 50 vezes 4. Era alguma coisa assim, né? Que ia dar 50 vezes 4. Ia dar 200. 120 mais 200 igual a 320. Seria algo mais ou menos assim, né? E deu 316 a nossa previsão. Então, enfim, essa é a ideia. A única diferença, então, para a nossa regressão linear múltipla é que eu vou ter vários valores aqui a serem previstos. Eu vou prever o A, o B1, B2, B3 e eu vou multiplicar pelas variáveis. Então, durante o treinamento, o meu modelo está ajustando essa reta. Né? Que aqui no caso não vai ser nenhuma reta, a gente vai ver que é um plano, né? Mas, enfim, está ajustando essa reta para traçar os melhores valores para essas variáveis aqui, ó, para eu chegar no meu modelo ideal. Então, olha só, eu trouxe aqui mais um resuminho, né? O Y é o preço estimado, seria o equivalente ao nosso preço. É a variável dependente, é o que estamos querendo prever. A é o nosso intercepto, está aqui, né? Depois eu vou ter x1 representando o número de cômodos, depois x2 representando o tamanho do imóvel, x3 representando o número de vagas de garagem. São todas as variáveis independentes, porque elas não dependem de ninguém. Quem é a nossa variável dependente? Preço. Preço depende de vaga de garagem, tamanho e número de cômodos. B1, B2 e B3 são os nossos coeficientes ou os nossos pesos. São aqueles valores que o modelo calcula com base nos dados, além de calcular também o A, né? Então, está aqui um resumo da regressão linear múltipla. Então, perceba que a gente só deixou o nosso modelo um pouquinho mais complexo. E aí, pessoal, essa aqui, ó, lá na regressão linear simples, a gente tinha aqui, né, nosso eixo YX, e a gente traçava a melhor reta. Nesse caso é que nós vamos ter que ter um pouquinho de imaginação. Nesse caso que nós temos 3 dimensões, veja, eu tenho a dimensão, vou colocar aqui, ó, baseado nessa imagem, eu tenho a dimensão aqui, ó, número de cômodos, por exemplo, né, número de cômodos. Eita, número de cômodos. Então, beleza, número de cômodos, tamanho. Então, eu vou colocar o tamanho aqui no eixo Y, ó. Tamanho. E vagas de garagem. Vagas de garagem. Então, veja, eu tenho aqui, ó, 3 variáveis, então eu já estou falando de 3 dimensões. Antes eu só tinha 2 variáveis, eu tinha o quê? Eu tinha, por exemplo, o número de cômodos, só tinha número de cômodos. O número de cômodos ficava aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho 3 variáveis, eu tô em 3 dimensões. Então, veja, eu não traço agora não uma linha reta mais, eu vou traçar um plano aqui assim, ó, que ele vai fazer a mesma coisa. Qual a distância desse valor aqui, que é o dado real, para o plano aqui, ó? Qual a diferença, qual a distância desse valor aqui, ó, para o plano? Qual a diferença desse valor aqui, ó, para o plano? Então, veja, aí que a gente vai ter que ter um pouquinho de visualização. Imagine que nós temos agora 3D. Eu vou ter x, y, mas eu vou ter também aqui um z aqui, ó, dando a profundidade.
dando a profundidade para esse negócio. E aí o nosso modelo agora fica mais complexo, porque ele vai ter que traçar um plano. Um plano, antes era uma linha, mas eu tenho também a profundidade, porque vai ter peso que vai estar lá atrás, e aí ele vai ter que também ter a distância para esse plano. Aqui, pessoal, realmente a gente tem que tentar visualizar, tá? Porque a gente, enquanto ser humano, nós temos nossas limitações. Então, por exemplo, se aqui tivesse 10... Pensa só, se aqui tivesse 10 colunas, ou seja, 10 variáveis, a gente teria que ter um modelo com 10 dimensões. E aí o algoritmo vai traçar um plano que correlaciona a distância de cada valor real, na sua característica, seja número de cômodos, tamanho, vaga de aragem, com o valor desse plano para calcular o erro. Então veja como fica complexo. Como que pra gente, enquanto ser humano, a gente tem dificuldade de visualizar isso. Mas eu espero que eu consiga mostrar para vocês qual que é a ideia aqui. E eu trouxe essa figurinha, vou dar play aqui para a gente tentar visualizar isso melhor. Então olha só, deixa eu dar, ó, por exemplo aqui, ó, qual que é a distância desse valor aqui, ó, veja que ele está mais profundo, ó, esse valor aqui, ó, ele está profundo, então a gente está dando uma dimensão de 3D. Qual a distância dele para o nosso plano aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar eu dar mais um play aqui, ó, olha aqui, tá vendo, ó? Qual a distância desse item aqui para o plano que foi traçado? Veja que esse item parece estar mais para frente aqui, né? Mais perto da gente. Quando a gente vem aqui, ó, veja que esse item aqui, esse dado aqui, ó, ele está mais ao fundo, né? Tem uma profundidade maior. Então eu tenho que traçar um plano que alcance os dados em nível de profundidade também. Então esse é o modelo que seria traçado. Então o nosso treinamento, né? O nosso aprendizado, ele vai traçar, ele vai chegar naquele plano que defina o menor erro, a menor taxa de erro. Entendido? Então, essa é a ideia da regressão linear múltipla. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês essa visualização, né? Tem uma parte que eu acho que é até mais legalzinha de ver. Aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó. Opa, deixa eu deixar no pause e ver se eu consigo parar. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, o plano tá passando aqui, ó. O plano tá passando aqui, ó. Só que ele tem que ter a profundidade. Porque esses itens aqui, ó, que são os itens reais, vermelhos são os itens de dados históricos, né, reais. Eles vão ter uns que estão no nível de profundidade menor, ou seja, está mais aqui, e outros estão lá atrás, porque tem a profundidade também. Então, essa é a regressão linear múltipla. Tudo bem? Aí, vamos seguir aqui, ó, porque eu trouxe só a diferença, né? Então, veja, enquanto a regressão linear simples, eu estou traçando aqui, ó, uma linha reta, ó, que vai ter o melhor, vai reduzir a taxa de erro aqui, né, de cada ponto real para ela, ó, vai tentar reduzir isso aqui, né, essa diferença aqui, ó, desse ponto até aqui, desse ponto até aqui, desse ponto até aqui. Então, enquanto a gente está treinando o modelo, ele está procurando a melhor linha, ó, até que ele vai achar. Quando ele acha que ele está trazendo para a gente os melhores coeficientes. Quais são os coeficientes? Y igual a mais bx. Então, ele está trazendo o quê? Qual é o coeficiente A, que seria o intercepto? Vamos supor que seria aqui, ó, menos 1, por exemplo, né, e B seria justamente a inclinação, que eu não vou calcular, né? Então, qual que é a inclinação? Vamos supor que a inclinação que seja 2 mais 2x. X seria o quê? Seria cada item real aqui, ó, para eu poder fazer o cálculo. E aí nós teríamos do outro lado a regressão linear múltipla, que a gente tem uma visão 3D ou mais. Estou trazendo 3D porque é o que nós conseguimos visualizar, mas poderia ter 10 dimensões, 20 dimensões. Aí depende da quantidade de variáveis preditoras, né? Variáveis independentes. Ou seja, variáveis que estão ajudando a prever o preço do imóvel, no nosso caso aqui, no nosso exemplo. Tudo bem? Então, a gente volta daqui a pouco com mais uma parte da matéria. Já, já.